Olá, tudo bem? Esse vídeo é mais um vídeo da sequência de revisão de conceitos do ensino fundamental. Nesse vídeo a gente vai falar sobre fatoração. E fatoração é basicamente uma operação como se fosse inversa ao que a gente estudou no vídeo de produtos notáveis. No vídeo de produtos notáveis a gente tinha produtos compostos por dois ou mais fatores que a gente queria transformar em uma sequência de adições e subtrações formados por duas ou mais parcelas. Aqui a gente tem o contrário. A gente tem uma sequência de adições e subtrações formadas por duas ou mais parcelas e a gente quer converter isso em um produto de dois ou mais fatores. Ajuda muito e aparece com muita frequência no meio do raciocínio de questões de vestibulares e concursos públicos, então é um assunto importante da gente dominar. Aliás, toda a parte de matemática fundamental é importantíssima, porque é a base da matemática do ensino médio. Se a gente não entender bem isso, a gente não vai entender bem o que vem depois. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aí a olhar. São 5 casos de fatoração. Vamos dar uma olhada um por um, qual é a regra de cada um deles e um exemplo ou dois numéricos para cada um deles. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar pela definição de fatoração. Fatorar é transformar uma adição ou subtração de duas ou mais parcelas em um produto de dois ou mais fatores. Vamos ver como é que isso aí acontece. Os primeiros dois casos são o fator comum e o agrupamento. Vamos lá, o fator comum. O fator comum, como o nome diz, você vai identificar um fator comum nas duas parcelas. No caso aqui, ó, do exemplo, é o A. O A é comum a essas duas parcelas dessa soma. Então, eu vou colocar o A em evidência. Eu coloco o A aqui, que vai ser um fator do meu produto, e aí eu vou multiplicar o quê? O A, para dar AX, eu tenho que multiplicar ele por X. Vou manter o sinal que está ali, e para encontrar a Y, eu tenho que multiplicar esse A que eu tenho em evidência por Y. Então, pronto. Eu fatorei, eu transformei a adição em um produto. Produto de A, um fator A, vezes o outro fator, que é o X mais Y. Vamos dar uma olhada no exemplo numérico, para ficar mais claro? Olha só, 2x mais 4y. Aqui você não tem um A em cada lugar igualzinho. Você tem o 2 e o múltiplo do 2, que é o 4. Então, o que você vai botar em evidência é o menor deles, o 2. O x e o y são diferentes, então eu não posso botar em evidência. Agora, para eu transformar o 2 em 2x, eu tenho que multiplicar ele por x. O sinal ali no meio é o mais, eu repito. Para eu transformar o 2 em 4y, eu tenho que multiplicar ele por 2y. Então, pronto. Transformei essa adição num produto. 2 vezes x mais 2y. São os dois fatores. O fator é o 2, o outro fator é o x mais 2y. Tá? Entre parênteses, por causa disso. Agora, no exemplo de baixo, ó, já não fica também tão claro qual é o fator comum aí. O fator comum entre 4x ao quadrado e 2x, numérico, é o 2, que é o maior número que divide os 2, o 4 e o 2 ao mesmo tempo. É o 2. E o x também é comum às duas parcelas. Né? Eu tenho x no 4x2 e tenho x no 2x. Agora eu vou colocar o x em evidência, elevando ele ao menor expoente, que é o 1 no caso. Então, como é que vai ficar isso aqui? Para transformar 2x em 4x2, eu tenho que multiplicar ele por 2x. 2 vezes 2 dá 4, x vezes x, x2. Mais, que é o sinalzinho que está ali no meio, eu mantenho. E para transformar 2x em 2x, eu tenho que multiplicar ele por quanto? Por 1, né? Então fica aí, 2x que multiplica o outro fator, 2x mais 1. No último exemplo aí, fica menos claro quais são os fatores comuns. Então vamos caso por caso. Primeiro, um número, fator comum numérico, entre 2 e 16. Como é que eu acho esse fator? Vai ser o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, ou seja, vai ser o MDC entre 12 e 16. Que número é esse? Lembra como é que faz? 12, 16, eu vou decompor em fatores primos. O 2 vai dar 6 e 8. O 2 vai dar 3 e 4. O 2 vai dar 3 e 2. O 2 vai dar 1 e 3. E finalmente, o 3 vai dar 1 e 1. Agora, repara, esse 2 aqui divide o 12 e o 16. Esse aqui divide o 6 e o 8. Esse aqui só divide o 4. Então, vou botar um xzinho. Esse aqui só divide o próprio 2 e esse 3 só divide o próprio 3. Então, esses dois aqui dividem os dois números ao mesmo tempo. 2 vezes 2, 4. E esses três números aqui só dividem um dos dois números. Eu pego os fatores que dividem os dois números e multiplico. Esse cara aqui vai ser o MDC. A gente tem um videozinho sobre MDC e MMC. Se você ficou em dúvida, está esquecido, dá uma olhada lá no vídeo. Então, o fator comum aqui vai ser o 4. Ele é que divide o 12 e o 16 ao mesmo tempo, e é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Agora eu tenho o x aqui
e tem o x aqui. Tem o y aqui, tem o y aqui. Então, eu vou ter também em evidência o x e o y, elevados a que expoente? O menor que aparece. Então, no caso do x, o menor expoente que aparece é o 2. No caso do y, é o 3. E aí, a gente vai observar, para transformar isso aqui, 4x2, y3, em 12x2, y7, ó, o 12 eu divido por 4, dá 3. O x2 eu divido por x2, dá 1. Então, eu preciso colocar o y7, eu divido por y3, vai dar y elevado a 7 menos 3, que é 4. O sinal eu mantenho, menos. E vamos lá, para transformar 4x2, y3 em 16x5, y3, quanto é que eu preciso multiplicar? Vou fazer a divisão. Ó. 16 dividido por 4, 4. x5 dividido por x2 vai dar x elevado a 5 menos 2, que é 3. E y3 dividido por y3 dá 1. Não preciso colocar, fecho o parênteses aqui, acabou. Vai dar 4x2, y3, que multiplica o outro fator. 3y4 menos 4x3. Transformei, então, a subtração num produto de dois fatores. Beleza, né? Então, vamos adiante. O agrupamento é o próximo procedimento de fatoração que interessa a gente. Interessa porque ele é muito parecido com o fator comum. Aqui o que acontece? Vai ser uma sucessão de fatores comuns. Repara só, eu tenho ax mais ay mais bx mais by. Então, eu tenho o fator comum entre esses dois, o a, e tem um fator comum entre esses dois aqui, que é o b. Então, eu vou botá-los em evidência separadamente. Primeiro, eu vou reunir esses dois aqui. Ó. Boto o a em evidência, e aí, ax dividido por a dá x, mais ay dividido por a dá o y sozinho. Beleza, mantenho o sinal ali, a adição. E aí, eu vou fatorar esses dois aqui. Ó. Boto o b em evidência, que é o fator comum, vai ficar como? Bx dividido por b dá x, by dividido por b dá o y sozinho, o sinal ali é o de adição, ficou assim. Mas olha só que interessante, o que aconteceu aqui? Ó? Apareceu um fator comum novo, ó, o x mais y, ele é comum às duas parcelas dessa adição. Então eu vou colocar esse fator em evidência. Eu vou colocar aqui, ó, x mais y em evidência. Agora eu divido a, que multiplica x mais y por x mais y, vai ficar só o a, mais, que é o sinal que está aqui no meio, o b, que multiplica x mais y dividido por x mais y, vai ficar só o b. Pronto, transformei num produto de dois fatores. Um fator é o x mais y, o outro fator é o a mais b. Então vamos dar uma olhada aí no exemplo numérico, que sempre ajuda. Vamos olhar aqui, ó, 3x2 mais 12xy mais 2xz mais 8yz. As letras dão sempre a dica dos fatores. Ó. Então, eu estou procurando aqui fatores comuns dessas parcelas. Repara, olha, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Aqui na terceira parcela eu também tenho x, mas na quarta eu não tenho. Mas eu tenho z aqui e z aqui. Ó. Esse cara, 3 e 12, eu sei que eles são múltiplos. 12 é múltiplo de 3. E o 2 e o 8 também. Então, ó, tá aí a dica. Eu vou agrupar esses dois aqui e esses dois aqui, fazendo um fator comum, uma fatoração usando o método de fator comum. Qual vai ser o fator comum ali no primeiro termo? Entre o 3 e o 12, eu vou botar o 3 em evidência. Agora, x2 e x vezes y, eu vou botar o x elevado ao menor expoente. O y não é comum aos dois, então não entra. E aí, como é que vai ficar isso? 3x2 dividido por 3x vai dar o x, mais 12 dividido por 3 dá 4, x dividido por x dá 1, não precisa botar, e o y não tem ninguém ali, então permanece. Ok, o 2z em evidência, e aí como é que vai ficar? Ó? 2xz dividido por 2z vai dar o x, e 8yz dividido por 2z vai dar 8 dividido por 2, 4, e ali sobra o y, 4y. E aí o que apareceu aqui? Ó? Apareceu mais um fator comum. Então eu vou colocá-lo em evidência. Vou colocar aqui embaixo, vai ficar x mais 4y em evidência. Quando eu divido 3x, que multiplica x mais 4y, x mais 4y, sobra o 3x. E mais, que é o sinal que está ali no meio, quando eu divido 2z, que multiplica x mais 4y, x mais 4y, sobra o 2z. Então, beleza. Fechou aqui, né? Ficou o resultado em forma de produto, que é o que a gente queria. Beleza. Esses são os dois primeiros casos de fatoração. Vamos dar uma olhada nos outros três?